Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob contexto do capítulo intitulado Teoria Cinética dos Gases. Vamos então aqui posicionar a câmera adequadamente. Me parece que durante a aula imediatamente anterior, ou seja, a aula referente ao que está expresso aqui, registrado no quadro, houve um posicionamento, a câmera estava indevidamente posicionada e, portanto, não houve o devido enquadramento desta parte. Portanto, manter o registro da imagem antes de apagar. Muito bem, então nós estamos tratando de uma breve revisitação, uma resumida revisão sobre a colisão perfeitamente elástica em uma dimensão, sendo que a velocidade ao longo do eixo x da estrutura dotada de massa m1 é maior do que a velocidade ao longo do eixo x associada à estrutura dotada de massa m2, ambas as velocidades na mesma direção e no mesmo sentido. Isso significa que haverá uma colisão, um momento, um período temporal há um período temporal antes da colisão e haverá um período temporal após a colisão. Muito bem, então, dando prosseguimento, a colisão perfeitamente elástica satisfaz a lei de conservação do momento linear. Aqui está M1 V1x inicial mais M2 V2 x inicial igual a M1 V1 x final mais M2 V2x final. Isto é representativo da lei de conservação do momento linear ao longo do eixo x. Muito bem. Então agora vamos considerar, sob o contexto de colisão do tipo perfeitamente elástica, a energia cinética de translação inicial é igual à energia cinética de translação final. E então nós temos massa M1 V1 x inicial aqui elevado a expoente 2, massa M1 dividido por 2, V1x inicial elevado a expoente 2, mais massa 2 dividido por 2, V2x inicial elevado a expoente 2, isso é igual a massa M1 V1x final elevado a expoente 2, aqui a massa M1 dividido por 2, mais M2 dividido por 2, V2x final elevado a expoente 2. Aqui referindo-se à energia cinética de translação inicial igual à energia cinética de translação final. Vamos então aqui guardar estes dois resultados e iniciar um tratamento sobre estas duas leis de conservação. Então vamos agora vamos escrever de que maneira? Vamos então aqui considerar, para esta expressão podemos escrever M2
V2x inicial menos M2 V2x final igual a M1 V1x final menos M1 V1x inicial. Podemos reescrever dessa forma. E também aqui podemos escrever M2 dividido por 2 V2x inicial, esse termo elevado a expoente 2, menos M2 dividido por 2 V2x final elevado a expoente 2 igual a M1 dividido por 2 V1x final elevado a expoente 2 menos M1 dividido por 2 V1x inicial elevado a expoente 2. Então, aqui nós vamos multiplicar por 2 em ambos os lados da igualdade. Então, multiplicando por 2 em ambos os lados da igualdade, nós podemos reescrever da seguinte forma. Muito bem, então multiplicando pelos termos, em cada termo nós temos M2, V2x inicial elevado a expoente 2, menos M2, V2x final elevado a expoente 2, igual M1, V1x final elevado a expoente 2, menos M1, V1x inicial elevado a expoente 2. Vamos então também guardar este resultado. Vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.